Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abre a sua Bíblia, irmão, no livro de João, capítulo 20, no versículo 11 a seguir. João, capítulo 20. Versículo 11. Amém? Irmãos, estão rápido, né? Graças a Deus. Sinal que os irmãos estão lendo a Bíblia em casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, ou não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Antes de eu ministrar a palavra, irmãos, eu gostaria de perguntar aos irmãos que desceram as águas hoje, que se batizaram. Alguns dos irmãos querem se pronunciar, falar alguma coisa? Nessa noite tem oportunidade. Nossa irmã Nádia, nosso irmão Fabrício, nossa irmã Juliana, não querem? Não querem falar nada? Amém, então, irmãos. Então, nós vamos dar continuidade, vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Nem é preciso dizer que nós estamos alegres e felizes com o nosso Deus nesta noite, irmãos. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E diz a palavra: por isso estamos alegres. Muitas dificuldades, as barreiras foram muitas, mas graças a Deus, em todas elas, o Senhor nos fez mais do que vencedores. Amém? Nós vamos aqui, eu quero ministrar essa palavra em poucas palavras, porque depois nós vamos estar fazendo a ministração da Santa Ceia. Mas como hoje é uma noite de Santa Ceia, não poderia deixar de anunciar a ressurreição do nosso Jesus. Aquele que morreu, se entregou por mim e por você, mas ele não ficou morto. A morte não deteve o nosso mestre. Mas sim, ele ressuscitou ao 3º dia, assim como as profecias falaram acerca dele. Assim como ele mesmo falou, que assim como Jonas esteve no ventre daquela baleia por 3 dias, assim também o Filho do Homem, ele estaria ali no seio da terra por 3 dias. Mas ao 3º dia, ele ressuscitaria. E nós vemos aqui que quando esta mulher chamada Maria Madalena, ela vai até ao sepulcro aonde colocaram Jesus. E quando ela chega ali naquele sepulcro, ela encontra o sepulcro vazio. Jesus não estava mais lá. Apenas os lençóis e o lugar onde colocaram o mestre estava vazio. E quando Maria Madalena, no qual ele tinha expulsado tantos demônios, uma mulher que tinha levado uma vida tão errada, uma
uma vida de transtornos, uma vida que eu acredito que ninguém desejaria estar na pele daquela mulher. Mas Jesus, ele se apresentou, ele se revelou a ela, ele expulsa aqueles demônios, ele arranca aquela mulher daquela vida terrível que ela estava vivendo. Então, irmãos, esta mesma mulher agora, ela se encontra ali no sepulcro, chorando a morte daquele que um dia libertou ela daquela vida de escravidão, que virou o cativeiro daquela mulher que revelou salvação para ela. Aquela mulher agora, ela vai até aquele sepulcro daquele homem que mudou a sua vida, mudou a sua história. E quando todos pensavam que Jesus havia morrido e havia acabado a esperança, irmãos, apenas estava começando uma nova trajetória, uma nova história estava sendo escrita na vida daqueles que aceitaram Jesus ainda quando ele estava com vida. Uma nova trajetória, uma nova vida, um novo caminho agora estava nascendo para a vida daqueles que haviam aceitado Jesus, abandonado seus pecados. Como nós podemos dizer que da mesma forma uma nova vida agora se inicia na vida daqueles que desceram as águas do santo batismo. Ali, irmãos, o batismo foi para a confirmação do arrependimento, a confirmação também do perdão dos pecados. E a partir de hoje, os nossos irmãos agora viverão uma nova história, uma nova vida, porque o sol da justiça nasceu na vida deles. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra agora faz parte da vida deles. E aonde Jesus chega, ele muda a história, como ele mudou a história de Maria Madalena, como ele mudou a história daquela mulher que foi pega no ato do adultério. E ele olha para ela e diz assim: vai, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher teve a sua vida transformada, e era este homem que Maria Madalena estava buscando naquele sepulcro. Mas ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado, porque a morte não foi capaz de deter o dono da vida. A morte não foi capaz de segurar o nosso Jesus, que vivo está, que vive e reina para todo sempre. Quando ela começa a chorar naquele lugar, a Bíblia diz que ela abre os olhos, levanta a cabeça, e de repente ela vê dois anjos, duas pessoas, dois homens ali. Ela não sabia quem era. Então ela olha e ela vê somente o lençol onde Jesus estava envolto no seu sepultamento. E ela vê aqueles dois seres ali, aqueles dois homens, e ela diz assim, eles perguntam: mulher, por que tu choras? E ela então diz assim: eu vim aqui, se vocês, aonde vocês colocaram ele, o corpo dele. E o mais interessante, irmãos, que quando aquela mulher, quando o Senhor Jesus, o próprio Jesus Cristo, se apresenta para ela e diz assim: por que choras, mulher? Ela diz: Senhor, me fala onde o Senhor colocou o corpo dele, que eu vou lá buscar. Aquela mulher, ela tinha sede daquele que havia libertado ela. Aquela mulher, a alma dela estava anelante por aquele que um dia mudara a sua história. É da forma como nós devemos estar, buscando ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Aquele que um dia nos resgatou, aquele que um dia nos tirou do lamaçal do pecado, como diz a palavra, aquele que nos colocou sobre uma rocha, aquele que nos lavou, nos remiu e nos purificou, aquele que nos tirou de condição de criatura e nos deu legalidade para sermos chamados filho de Deus. Irmãos, se nós formos analisarmos a nossa condição de antes e a nossa condição agora, povo santo, nação eleita, olha só, de um trapo de imundícia, como diz a palavra, Deus te coloca como
nação santa. Aleluia. Ele te pega de lá, do lixo da terra. Te pega do montoro, que significa o lixo da terra, a podridão. Ele tira você de lá e te coloca numa posição privilegiada. Ele te coloca para se assentar junto com os príncipes. E se nós tivermos consciência daquilo que Cristo fez na tua vida e na minha vida, nós adoraríamos mais a este Deus. Nós buscaríamos a Ele assim como essa mulher buscou. Nós estaríamos ali na presença dEle e não deixaria que a nossa vida, o nosso coração se apartasse da lei dEle, deixada na sua palavra. Glória a Deus. Essa mulher tinha consciência do que aquele homem chamado Jesus de Nazaré, do que ele tinha feito na sua vida. Uma mulher que não tinha nenhum respeito de ninguém, porque as pessoas olhavam e criticavam, apontavam, condenavam. Eu não preciso te lembrar o jeito que o mundo aí fora vê você. Eu não preciso te lembrar do jeito que o inimigo vê você. As pessoas veem você, às vezes até mesmo a tua própria família. Eu não preciso dizer para você do jeito que eles te veem, porque você mesmo sabe muito bem. E aquela mulher também se encontrava dessa forma, desse jeito. Mas quando este homem, o sumo sacerdote, o bom pastor, quando ele se apresenta, quando tem aquele contato, a salvação é revelada. E aquela mulher agarra aquela oportunidade e tem a sua vida transformada. E ela passa a dar valor naquilo. Ela não quer mais perder este contato. Ela não quer mais, nunca mais olhar para trás do mundo que ela saiu, da podridão, do lamaçal de pecado que aquele homem um dia, com todo o amor do mundo, enquanto o mundo desprezava, enquanto o mundo rejeitava e jogava fora, o Senhor Jesus acolhia, Ele abraçava, Ele perdoava, Ele transformava. Aquela mulher estava lá buscando este Deus, e o corpo dele não estava mais lá. Prova viva de que o nosso Jesus havia ressuscitado, porque a palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Porquanto, irmãos, não precisa se preocupar. Aquilo que Deus falou para você, a promessa que Deus fez para você, não cai por terra se você permanecer na presença dEle, adorando e buscando Ele enquanto você viver. Não cai por terra. Quando ela chega, ela se depara com um túmulo vazio. E quando Jesus, o próprio Jesus, aparece e fala para ela: mulher, por que choras? Ela diz: Senhor, aonde o Senhor colocou ele? Diga para mim que eu vou buscá-lo. Mas Jesus, quando ele olha para aquela mulher e ele vê o desejo do coração dela, a busca verdadeira, sincera, não era somente de boca, não era somente de falar, não. O coração daquela mulher estava totalmente tomado pela necessidade de ver o Senhor mais uma vez, de contemplar o seu rosto mais uma vez. E às vezes, irmãos, é assim na vida do salvo, na vida do cristão, é dessa forma. Nós temos um contato com Cristo de manhã pela oração, e nós não vemos a próxima oportunidade de dobrarmos o nosso joelho e sentir novamente a presença dEle, sentirmos a graça dEle, sentirmos aquela unção que desce do céu. Eu vi algo esses dias eu li algo que eu disse: é verdade isso? Sabe aquela paz que você sente quando você levanta da oração? É a certeza e a convicção que Deus ouviu a tua oração, o teu clamor, e que Ele virá com a resposta. A oração daquele que busca Deus em espírito e em verdade, irmãos, ela é diferente. Quando você levanta da oração, você levanta renovado, porque aquele que busca em espírito e em verdade, Deus ouve, Deus responde e Deus se faz presente. E aonde Deus se faz presente, algo acontece muito
coração como Ele é, conhecedor da nossa mente como só Ele é, conhecedor daquilo que vai no mais profundo da nossa alma, Jesus. como Ele não tem. E Ele vê a necessidade de se revelar àquela mulher. O nosso Deus, quando Ele vê você naquela busca real e verdadeira, constante, Ele vê a necessidade de se revelar a você. Ele vê a necessidade de que você sinta, de que você saiba que Ele está contigo, que Ele está ali bem presente. Aleluia, Jesus. E Jesus então chama aquela mulher de um jeito que ela conhecia, que ela sabia. Jesus diz: Maria. Quando Jesus diz Maria, ela diz: Senhor. A presença de Deus, quando Ele quer se revelar para nós, é impossível não perceber. A voz dele é inconfundível, a presença dele é inconfundível. E naquele momento o coração daquela mulher se enche de alegria. Glória a Deus. Porque é impossível não sentir a presença dele e não sentir alegria. Meu Deus. Não tem como você ouvir a voz do Mestre e não alegrar o teu coração, não haver alegria e regozijo na tua alma. Não, irmãos, aquela mulher se alegra, e eu acredito que ela vai para se lançar aos braços de Jesus, para se lançar aos pés de Jesus. E o Senhor diz: não pode, Maria, não pode ainda tocar em mim, eu ainda não subi para o meu Pai. Eu acredito que aquela mulher, o desejo dela foi a atitude dela, foi a atitude como de quem fosse se jogar aos pés dele, como ela costumava fazer, foi de se prostrar e beijar os pés dele. Era o desejo do coração dela. E Jesus já sabia que ela queria este contato, que ela tinha esse desejo de adorar o Senhor mais de perto, de estar mais perto dele. E o Senhor disse: não, Maria, ainda não subi para o meu Deus, para o meu Pai, que é vosso Pai. Olha que declaração mais maravilhosa. Eu não subi ainda para o meu Pai, que é vosso Pai, e para o meu Deus, que é também o vosso Deus. Mas todavia, Maria, vai e anuncia. Diga para os discípulos. Eu acredito que nessa hora já acontece o chamado de Jesus para com as mulheres. É nessa hora aí que as mulheres são convocadas. Se Maria foi convocada, você, mulher, também está sendo. Não tenha medo, esse negócio é para homem. Imagina, mulher é muito mais disposta. Aleluia. Mulher trabalha para fora, ajuda no sustento, faz o serviço da casa, educa os filhos, vem para a igreja por ciclo de oração. Mulher tem uma disposição, sendo o vaso mais frágil, ainda tem uma disposição na presença de Deus, que é coisa tremenda. E Maria estava disposta. Maria estava disposta a anunciar, a falar, a correr, a adorar. Quem tem disposição tem contato com Deus. Quem tem disposição, irmãos, anuncia. Ela traz boas novas, não traz mal notícia não. Traz coisas boas, fala de bênção, fala de coisas celestiais, fala do reino de Deus. Enquanto aqueles que não querem nada com Deus só sabem murmurar, difamar, duvidar. Deixa que Deus tome conta desse. O importante é que Maria levou boas novas para os discípulos. Jesus quer se revelar para você. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E não precisa muita coisa para sentir a presença dele. Basta buscá-lo com toda a sinceridade do teu coração. E ele vai se apresentar. Ele vai dizer: filho meu, o que tu
Não chores. Vai se revelar para você. E você então será anunciador, anunciadora de boas novas, de bênção, de vida. Vai anunciar que Cristo ressuscitou. E quando nós falamos Cristo ressuscitou, nós estamos querendo dizer a esperança para a tua vida, a solução para o teu problema, a libertação, a cura para esta tua enfermidade. A vida nova para você, porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero chamar aqui na frente Diaconisa Celiane, Diaconisa Fernanda. Glória a Deus. Para nós estarmos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Abra a sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11.